Seja bem-vindo ao segundo episódio do Pairanoicos, esse podcast que fala sobre paternidade, sobre 4 caras que conversam aí sobre suas experiências, sobre seus filhos e tudo mais. E sim, você tá no segundo episódio, a gente tá com a mesma roupa, porque a gente ainda grava 2 episódios por sessão, a gente é pobrinho ainda, então a gente tem que fazer essa gravação aqui. E se você não viu o primeiro episódio com essa mesma roupa, você volta aí e assiste o primeiro episódio, que é muito legal, falando sobre o pai novato. E no final do episódio a gente falou muito sobre os aprendizados ali. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é: cadê meu tempo livre? O lado B de ser pai. Tem VT? Não, nessa parte. Tem VT? Não sei. Chama o VT. Chama o VT primeiro. Bom, eu sou o Felipe Rosa, sou o pai da Estela e pai da Isabela. Aqui do meu lado tá o Rodrigo, pai do Rafa e do Léo. Ali na minha frente tá o Felipe Obara, pai do Eric e do Lucas. Eu sou o Leon, pai do Lucas. Muito bem. Então aqui outro Lucas, hein? O outro Lucas. Eu sou tio de Lucas também, eu falei no primeiro. Outro Lucas também. Eu sou tio de Luca. Olha só. Não, você sabe que o Leon, acho que foi quando você foi escolher o nome do teu filho, você ligou pro Obara pra saber se podia. Um papo de brincadeira. Eu não tinha que fazer. Tá, aí ele falou, eu não possuo os naming rights. Ele deu zoa. Bom, mas vamos lá. Mas ó, a história de nome ele pode contar do segundo filho. Conta depois a história que você me contou. Essa é boa também. Qual história? Começa aí com o Eric. O Lucas era pra chamar Eric. Essa história é muito boa. O Eric é o segundo. É. Só que aí a Vi foi num evento aí com a irmã dela, que estava grávida na mesma época, e a filha chama Érica. Aí a médica lá falou assim: Eric e Érica, elas se confundiram, aí sei lá o que aconteceu, a Vi voltou, aí não dá. Vão ficar sempre confundindo Eric com Érica, não sei o que, vai mudar. Eu falei, tá bom, pode chamar de Lucas. Ela já queria chamar de Lucas. Já não tinha aceitado o Braddock. Então, é verdade. Por que será? Por que será? Nem quem, né? Nem Ryu. Não, essa história é ótima. Mas você sabe que nesse negócio do nome tem um lance interessante. A minha é Estela, com 2 L's, e Isabela, também com 2 L's. Cara, o final é muito igual. Ela. E eu confundo direto. Você pode ter uma terceira filha chamada Ela. Eu conheço uma menina que tem uma filha chamada Ela. Ela. Não, era pra ficar o silêncio, tipo... Estela, Isabela, mas eu descobri que é o seguinte, eu achava que era um negócio do tipo assim, cara, elas têm um nome com o mesmo, parece e tal, não sei o que, confundia. Aí eu descobri que não, cara, assim, quando você tem 2 filhos, você confunde os nomes mesmo. O Rodrigão várias vezes que é todo igual aos filhos dele, mas... É verdade. Mas vamos lá, então vamos começar o nosso segundo episódio, que é o lado B de ser pai, que é a pergunta do cadê meu tempo livre. E aqui na nossa colinha já fizemos apresentações e vamos começar no primeiro bloco. Tem vinheta, viu? No primeiro bloco, que é antes dos filhos, silêncio, séries e sossego. E aí, depois dos filhos, é o seguinte... Vou começar com o Rodrigão, aproveitar que tá aqui. O Rodrigão Ainda tá mais que ele tem 2 de uma vez só. É cara, isso. Foi o primeiro. E foi o primeiro a ser pai. Tinha série quando os meninos nasceram? No Netflix baixava o Lost no Torrent, assim. Não, né? Não. Netflix nem era mainstream, assim, né? Não. Eu alugava DVD lá. Tipo mas vamos lá. A pergunta é, Rodrigão, do que você mais sente falta da vida antes dos filhos? Putz, acho que... Lembrando que estamos falando de tempo e tal. Claro. Existe... A gente... Milena, principalmente, bem mais do que eu, acho que ela leu muito sobre isso. Ela é fonoaudióloga, então trabalha com educação e tudo mais. E acho que tem um livro que ela leu que chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. Né? Verdade. E acho que isso fala muito sobre... A gente acredita, né, que, em certa instância, a criança tem que se adaptar ao contexto que ela chega, se adaptar às rotinas. Então, a gente nunca mudou essencialmente a nossa dinâmica. Então, acho que, assim, sendo muito sincero, eu não consigo, acho que, sentir falta... Ou de alguma coisa como é que era antes, o que eu sinto falta da vida antes dos filhos, até porque acho que quando você tem filhos e que você quer ter filhos e tudo mais, quase que a gente nem consegue lembrar como era a vida antes, né? Então, acho que a minha vida continuou de certa forma
com uma dinâmica muito parecida e tal. Acho que o que eu sinto falta foi um pouco do que eu falei no primeiro episódio, que não é sobre o tempo, é sobre a responsabilidade que você não tem antes de ter filho, né? Com a responsabilidade que você tem depois. Porque a gente brinca, né? Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-pai. Então, no momento que você vira pai, você vai ser pai para sempre. Exato. Eu tenho 44 anos, até hoje eu vim para cá no caminho pensando sobre isso. Até hoje, quando eu viajo, minha mãe quer que eu avise que eu cheguei, cara. Eu tenho 44 anos, sou pai, tenho minha independência. Então, acho que não é sentir falta, mas acho que a vida antes de você ter filho você não deve tanta satisfação, né? E não tem essa preocupação aí com certas coisas, e que quando você passa, depois que você tem filho, você passa a ter, e acho que é isso. Uma criança também, nossa crença, né? Longe de querer estar certo, mas a criança precisa de uma dinâmica, precisa respeitar alguns horário. Então a gente acredita que a criança não pode jantar, almoçar a qualquer horário, precisa criar uma rotina. Né? Então essa rotina ela tem que acontecer independente daquilo que você tem. Então acho que é isso. Quase que não dá para lembrar como é a vida antes de ter filho, sendo bem sincero. Eu tenho uns problemas de memória. Às vezes a Mari me pergunta assim, você não lembra tal coisa das minhas? Eu falo, cara, não lembro, velho. Mas, Leon, você, cara... Cara, eu vejo muito diferente de você, Rô, com todo respeito. Isso mudou muito a minha vida. Mudou completamente, assim. Por isso estamos aqui, né? Isso, por isso somos diferentes. E Fala perto do microfone. E até sobre esse livro, concordo bem Você leu em francês ou em português? Eu li em português, Mas ele enfim, ele tem muitas coisas válidas, mas eu acho que não se aplicam ao meu filho, que a gente falou no começo, de ler o seu filho, entender o seu filho, e ele simplesmente sempre foi muito demanding, assim, ele demandava do jeito dele. Então a gente teve que se adaptar mais a ele do que ele a casa no começo. E a gente tinha um ritmo muito, muito, muito tranquilo. E o Lucas sempre foi uma criança muito agitada. Como eu falei, acordava a cada 1-2 horas, mama, dorme, acorda, assim, num ritmo muito intenso. Então, assim, uma coisa que eu fazia muito era chegar do trabalho, joga a mochila num canto e fica deitado no sofá meia hora, 1 hora. Cara, absolutamente impossível. Mesmo hoje, com 7 anos, eu não consigo ter uma rotina nem próxima. Vamos maratonar uma série. Eu lembro a primeira temporada de Stranger Things, a gente matou num final de semana. Como é que eu vou matar uma temporada no final de semana hoje? De sair, de no teu horário, de acordar meio-dia. Cara, vamos dormir e acordar meio-dia. Cara, meu filho ainda acorda tarde. Ele dorme tarde, acorda tarde. Comparado com os outros. Tem os amiguinhos que dormem 8 da noite. Impensável pra mim. Acorda 5, 6 da manhã. O Lucas, ele dorme 9h30, 10 horas durante a semana. Final de semana, 10h30, 11 horas. E acorda. Eu nem acho que tem tão tarde. Então, mas né? Quando você olha todos os amiguinhos, quase todos são nesse esquema de dormir entre 7 e 8, 8h30. E acordar com o sol nascendo, cara. Isso pra mim é muito doido. E a quantidade de horas. Você vê os amiguinhos dormindo 2 ou 3 horas a mais por noite. A gente conversa entre outros pais, assim. Principalmente na escola. Então, a vida que eu sentia de acordar... Eu tinha tenho um almoço de família todo sábado. Ele é 1h30. Eu tinha a moral de acordar e sair direto pro almoço atrasado. Hoje eu tenho uma vida inteira antes do almoço. Acontecem bilhões de coisas. Eu tenho 6 horas antes do almoço. Isso não... Então, assim, essa coisa da vida passada, pra mim, mudou muito. Assim, a chegada do filho. Teve muita coisa que mudou pra pior. A gestão do tempo é uma delas. O quanto você tem liberdade, flexibilidade. Amor, vamos viajar esse final de semana? Cara, com criança... Cara, se eu viajar 2 dias, eu viajar 7, a mala é muito parecida. O setup é muito parecido. É verdade. Com criança, então, assim, mudou muito a minha vida. Eu sempre fui muito dinâmico. Vamos sair pra jantar hoje? Vamos no Japa ali que abriu, em Moema? Cara, não dá. As saídas são planejadas, são organizadas. Então, mudou muito. Eu repito. Eu já falei que mudou muito? Já. Mudou muito. Japonês. Cara, o que mudou muito foi o preço de viajar. Pô, antigamente, vamos viajar. Pô, 2 ali, cara, quanto você pode? Reais, não tem férias de ninguém ali. Outubro, vambora todo mundo, preço Lembra, mais viajar baixo. março e outubro. Não tá atrelado a férias. Então, pra mim, o que mudou foi isso, cara. Tipo, Isso é verdade. Você cria restrições julho, dezembro e janeiro. que não é nem culpa do moleque.
Nem das crianças porque é o período escolar. É o sistema. O sistema Você vai venceu. falar assim, não, dane-se a escola aí, vamos viajar pra lá, pra cá, porque tá R$1.000 mais barata a passagem aqui. Pô, antigamente R$500 R$1.000 mais por barato. pessoa. Então, R$1.000 por pessoa. São 4 pessoas no seu então, caso. eu acho que o primeiro ponto, assim, cara, a dinâmica de viagem, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, isso mudou muito, né? Eu acho que isso não tem jeito, ela vai mudar. E tem um ponto que, em termos de tempo mesmo, eu acho que é como você falou, tem coisas que você está acostumado a fazer que você vai ter que se adaptar para tentar fazer de novo. E vai demorar, às vezes, para você conseguir, vai ser diferente. A gente trabalhava todo mundo junto, chegava em casa, jantava, ligava o videogame até meia-noite, tomava banho e dormia. Agora eu chego em casa, tomo banho, tenho que ficar vendo eles jogar o videogame. Você toma banho com um filho, às vezes, como é o meu caso. Eu jogo com ele para otimizar Aí o eu tempo. janto, aí tem que esperar todo mundo dormir. Aí eu falo, acho que agora eu vou jogar. Eu falo, não, agora eu vou dormir. Tá cansada. Então acho que isso para mim é a maior dinâmica, assim, cara, muda muita coisa. Nossa. Mas eu acho que vai de como você se adapta a essas mudanças. Sim. E do quanto você quer fazer aquelas coisas que você fazia antes. Tem essa também. Né? Você retoma Que depois de eu- muito tempo algumas coisas, mas você retoma, né? Eu acho, só retomando, desculpa, eu lembrei de um ponto que eu tinha pensado também. Acho que não muda o tempo, mudam as suas prioridades. Exato. Sim, sim. E que é onde você quer estar, é o que você quer fazer, como você quer fazer. E na maior parte das vezes isso vai incluir seu filho, seus filhos. E vai ser legal pra cacete, entendeu? Eu Pô, o Bara conheço. falou de videogame. Você joga videogame com seus filhos, assim como eu jogo com o meu. Isso é muito legal. A gente Só que que sempre Eu não jogou- jogo, eu desliguei Só a que Xbox. eu, tirei só da que eu não tomada. posso jogar os jogos que eu quero. Não, mas Só até, não, esse é o problema. Não dá pra jogar lá, colocar um Resident Evil com um Não, moleque de ok, 6 entendi. anos ali, falando, oh meu Deus do céu. vai no Zelda. Não, dá pra ir Não, nessa pronto. linha, né? Mas eu acho que essa é a questão. E aí, é aquilo lá, você se adapta ao que você fazia, porque você gosta, mas não dá pra fazer 100%. Não precisei mudar concordo. nada. Mentiroso, teve que mudar. Teve que Tem. mudar. A não ser que você deixou de lado alguma coisa. Conheço Deixou de pessoas- lado o filho. Aí não muda nada. Eu não quis falar isso. É isso. Mas assim, tem gente, não, eu vou pra balada todo fim de semana. Não, legal que você vai. Impossível Bom com que você- filho. não, eu acho É que uma o cara... escolha. O cara escolheu fazer isso. O que ele tá abrindo mão, não sei, é a vida dele. De fato. Mas dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer tudo o que você queira, desde que você faça as suas escolhas. Então, assim, não acha que você vai ir pra balada da sexta pro sábado e você vai conseguir acompanhar o futebol de sábado de manhã do seu filho da mesma forma que você dormisse cedo e fosse acompanhar ele lá, né? Então, acho que são essas escolhas que você faz. Essa é a grande mudança. Mas pra mim foi a de viagem, pelo amor de Deus. A viagem me ferrou. Eu que viajava 3 vezes por ano, assim, gosto muito de viajar, mudou muito. Valor, lugar, época. Precisa molhar o estudo. Olhei todo. Não, cara, assim, pra mim mudou, assim, principalmente agora, nesse tempo que as meninas estão com 7 e 4, a Isabela vai fazer 4. Cara, assim, eu sinto falta de 5 minutos de paz, de sem fazer nada. Cara, assim, exemplos práticos, assim, às vezes, cara, lá em casa a gente divide tudo, as tarefas, a gente faz junto as coisas e tal, não sei o que, beleza, como tem que ser, na minha opinião. E aí, cara, assim, às vezes eu fiz as minhas coisas e eu falo, cara, eu quero sentar no sofá e ficar, tipo, 5 minutos, mano, sem nada pra fazer, assim, só descansando. Cara, a demanda é muito alta. As meninas exigem muita atenção. E lá em casa eu sou minoria, né? É a Mari e as 2 meninas. Cara, se elas disputam, às vezes, em algum momento, a atenção, cara. Assim, às vezes a Isabela quer falar um negócio dela, a Estela quer falar um negócio dela, a Mariana quer falar um negócio dela. Eu falo, pô, eu sou só um, velho. Eu sou só um. Então, eu sinto falta desses minutos de paz. Que quando você não tem filho, sendo bem honesto, cara, você resolveu as coisas de casa, sua esposa vai fazer alguma coisa e tudo mais, né? A Não, pessoa só com dela quem você- entrar no banho, e Já banho de é mulher já boa. demora bem mais do que de homem. É Você já isso. tem meia hora. É o pra- Leão que falou. Não, mas até secar Amor, é o cabelo. Leão que tá falando, não sou eu. Secar cabelo, passar creme, hidratação do não sei o que. Se trocar, a mulher vai, pelo menos. O homem é guaxinim, né? A gente entra, sai rapidinho, 10 minutos. É isso aí. Você não tá nem tomando banho, né? Não, eu tô ainda. Não, eu falo que o homem é evoluído como um guaxinim. Eu falo que é zero evolução. É a mulher que evolui. Isso é verdade. Então eu sinto falta mesmo desse tempo. Pra mim, realmente, cara, assim, é um negócio que eu sinto falta, e de fato. E pra mim, assim, eu até falei com o Rodrigão, a gente tava vindo pra cá hoje de manhã, e eu falei pra ele assim, cara, eu realizei essa história do preço quando eu fui no McDonald's.
Cara, assim, tipo, a gente. Não, pra você ter uma ideia, assim, é uma referência, mano. Eu fui com as meninas num parque, no X, PTO, sei lá. Aí a gente saiu do parque e falou assim: vamos almoçar. Então vamos comer no McDonald's ali e tal. Pega lá o brinquedinho e tal, não sei o que, beleza. Aí, que você um McLanche feliz pra uma pra outra. A Mari queria não sei o que. Eu peguei minhas coisas e tal, não sei o que. Aí, tipo, sei lá, mano, 200 pau. Aí eu peguei, olhei e falei, cara, McDonald's tá caro, né, mano? Assim, como é que tá 200 pau esse McDonald's? Minha referência era quando eu ia no Mac, eu pegar um número ali, ou no máximo com a Mari ali e tal, não sei o quê. E eu fiquei assim, sabe quando eu fiquei, cara, não acreditava que tava custando tudo aquilo. Eu falei, cara, como é que pode? Tá? Aí eu olhava o preço da unidade, eu falei, cara, mas tá o mesmo preço, assim, custa lá, sei lá, 30 conto, tá ligado? Assim, aí caiu a ficha, velho. É que agora é vezes 4. É vezes 4, cara. E isso pra mim realizou total, assim. Eu não sinto falta, assim, cara. Eu sinto falta do dinheiro. Sinto falta do dinheiro, sinto falta um pouco do Começou no tempo, terminou no dinheiro, exatamente. Mas tempo é dinheiro, né? Essa expressão Exato, ali e tudo mais. Mas, cara, eu sinto falta. E aí eu realizei essa história do preço. Viagem pra mim, cara, assim, eu acho que tem um pouco muito a ver com a mala, mas eu acho que é um pouco de outro assunto. Mas essa parte do dinheiro, eu lembro que eu brinquei com o meu chefe nessa época que eu contei que ia ter filho. Eu falei, cara, eu realizei que na questão da pirâmide social, Você eu desceu 4 derrubei, porque a minha renda per capita da noite pro dia caiu pela metade, né? Então eu falei assim, porra, preciso de um aumento, chefe. Brincadeiras à parte, mas é isso. Ele deu aumento. Depois deu. Muito bem. O que nos leva ao segundo bloco do nosso segundo episódio. Ninguém vai falar Roda VT, mano. Roda VT. Ó, eu vou começar a chamar o Albara pra fazer o Roda VT. Aí, chama Vai estar separando pros lados, não vai ter. Tô acompanhando. Boa. E o nosso segundo bloco é Operação Tempo Livre, Missões Impossíveis. Esse é o tema do nosso segundo bloco aqui, que a pergunta é... Bara, eu vou te chamar, então já presta atenção. Você chama toda hora o Bara, começa. Né? Então vai Começa você, ciúme, Leão. Então tá com né? ciúme, vai você, Leão. A primeira pergunta, a primeira e única pergunta é pra você, que é... Qual foi a maior operação... É mesmo, você tem a história do tempo, é bom pra você. Qual foi a maior operação que você já montou pra conseguir um tempo livre ou sair com a sua esposa? A gente falou isso essa semana no áudio que eu mandei pra vocês aqui, então eu vou externalizar. Põe dar play no áudio. Não, melhor não. Mas tempo livre pra eu sair com a esposa? A operação ali. Como é que você organizou pra... Olha, o Lucas, ele era neto único dos dois lados. Então, até hoje, ele é neto único ainda do lado da minha ex-esposa. Ele é neto único. Do meu lado, ele ganhou uma prima faz uns 4 anos. Então, ele, imagino que é neto único, né? Vamos dar um mergulho na piscina. 25 pessoas olhando, 25 celulares, é tio, vô. Então, sempre foi um negócio... De novo, neto único dos dois lados. Você imagina... Tipo show de Truman. É mais ou menos isso a criação, principalmente os primeiros 2, 3 anos. Teve a pandemia. A pandemia, realmente, ele tinha 1 ano e pouquinho. Então, prejudicou muito a pandemia, querendo ou não. Todo mundo teve que se afastar, né? E o fato é que a gente não tinha uma super rede de apoio, né? Os pais da minha ex-mulher morando em Santos, a minha família morando toda em Alphaville e eu morando em São Paulo, num bairro distante de Alphaville, no mínimo 45 minutos de distância de um e 1 hora do outro. Eu morava mais perto da saída para Santos. Qualquer operação do tempo livre, cara, a gente se dividia. A gente parou de sair muito nós dois. Então, assim, eu, por exemplo, queria jogar bola, aí eu deixava o Lucas com ela. Ela queria fazer alguma coisa dela, com a irmã dela, ficava comigo. Então, a gente começou a fazer divisões entre a gente, que era o que dava. Como vocês têm mais filhos, né? Um por pessoa, a gente tem meio por pessoa, né? É um pouco diferente, eu acho, cuidar de 2, né? Mas a gente fez muito isso e tem feito isso, até por causa dessa questão da separação. Você quer dizer que você não tem problema nenhum pra fazer isso? É isso que Cara, você tá querendo dizer? Posso ser bem sincero? Não, assim, tem que ser, pô. A separação trouxe algo muito melhor em tempo, porque eu tô com ele dia sim, dia não. Então, segunda ele tá comigo depois da aula, eu levo ele terça pra escola de manhã, então minha terça tá livre, terça-noite tá livre. Aí quarta ele tá comigo depois da aula, levo Porque ele pra sabemos que é uma falácia, porque a gente só tá gravando 2 no mesmo dia por causa que você não tem agenda pra gente falar, né? São agendas diferentes, a gente já falou sobre isso, são agendas complementares, né? Mas é claro, quando eu tô com, por exemplo, segunda, quarta, sábado, eu tô com o Lucas e não tenho como, não vamos gravar. O que eu faço com ele? 2 horas de gravação. Traz ele. Cara, a Laís ia matar a gente, de verdade, assim, não ia ter nenhuma condição. O Lucas, ele é agitado, graças a Deus, ele é aquela criança feliz, saudável, agitado.
sabe? Mas a questão do tempo pra mim é muito diferente. Eu não sei, eu queria ouvir de vocês que têm 2 filhos, que são casados, eu acho que sente um pouco mais, né? Antes de passar a bola para um dos dois, eu vou te contar uma história que me contaram uma vez. Eu tinha só a Estela. E eu conheci um cara, falei para ele, a gente tá querendo ter o segundo. Ele falou, sabe qual é a diferença de um filho para 2? Eu falei, ainda. A diferença é 100% de aumento. É isso. Mas ele falou o seguinte, ele falou, cara, quando você tem um filho, é muito do que você falou, assim, você tem um, fala assim, quero fazer tal coisa, você entrega pra mãe, a mãe fala, a mãe quer fazer alguma coisa, entrega pra você e tal. Ele falou, quando você tem 2, você troca. Exato. Você o só mais tem novo fica com a mãe, o mais velho. É isso, você só troca a dinâmica, você não tem mais o tempo livre. O cara me falou isso e eu fiquei, pô, tem razão. E depois eu descobri que é real, mano. Você tem, e muitas vezes tem que cuidar das duas também, no meu caso das duas. Mas, Bara, você, meu velho, qual foi você que tem 2 aí? Qual foi a maior operação para tentar sair com a Via ali, só vocês? Cara, eu nunca tive essas paradas assim, vou sair sem as crianças, tudo mais. Eu sempre aceitei, acho que desde que eles nasceram, de que a gente levaria eles para todo lugar que fosse possível. Você falou hoje, é verdade. Só que acho que existem lugares que eles não são convidados, crianças não são convidadas para crianças bem-vindas. Deixa eu te falar um negócio, isso é importante. Isso é bizarro. Cara, uma vez eu recebi um convite de casamento e era assim, tipo, tava escrito, melhor não levar criança. Mas é bom isso, é bom. Porra, no casamento. Tá certo, mas sinceridade, é bom, porque é melhor, você recebe o convite, aí fala assim, tá, mas é para levar as crianças ou não é? Pô, escreve lá, não leva as crianças, não quero. Se a noiva não quer, se o noivo não quer, escreve, é mais fácil, mais bonito até. Por esse ponto. Porque aí pelo menos você sabe, vai chegar lá, você levou de presença. Mas assim, é uma escolha. É uma escolha. Exato. Porque assim, você vai levar a criança chega lá, não tem outras crianças. Concordo. Você vai ficar só com as suas crianças. Uhum. A pessoa, às vezes, não gosta, sei lá, tem gente que não gosta. Né? Concordo. Né, Leo? Não ame criança, pelo amor de Deus. Não, tô brincando. Não, mas agora falando assim, aqui da pauta... Não, é que eu acho meio absurdo isso. Assim, se você não pode levar criança, se a sociedade não está preparada para aceitar criança, eu não vou estar nesse lugar. Não, nesse caso é porque acho que a noiva não queria restaurante, chorando. Já vi restaurante que não é legal levar criança, já teve polêmica em redes sociais, é só resgatar Não, mas eu acho que aqui, cara, eu acho que existe muita discussão. Por exemplo, dependendo da criança, conta como um convidado ou não. Né? Existe, não, já falando de crianças mais velhas. Eu acho que isso tudo entra na discussão, mas para mim, assim, é melhor falar. É aquela coisa assim, te convidei, é para você levar sua namorada, seu namorado? Escreve lá. Concordo. Leon e convidado. A clareza é melhor, concordo. Ou fala assim, não, é só você, porque é só você, acabou. Né? E não é extensível. Exato. Agora, sobre me virar para fazer alguma coisa, eu acho que o Leon falou, eu acho que o primeiro ponto é você entender quem é a sua rede de apoio. Bom ponto. E aqui, isso eu aprendi com uns amigos meus que moravam perto de mim, ali no mesmo prédio até, que eles falavam assim, cara, vocês sempre estão com alguém. Então, a Vi tem 3 irmãs, eu tenho meu irmão, meu pai, a Vi também tem a mãe dela aqui, os pais dela. Então, precisou deixar o Eric e o Lucas, sempre tem alguém. Então, eu não tenho isso. Exato. Desculpa. Então, eu acho que se a gente precisar, nunca precisou fazer uma mágica do tipo, vai ter que correr para lá, depois pega, leva para cá. Mas eu acho que é por isso. Desde o começo, a gente entendeu essa rede de apoio. Precisou, pode ficar na casa da mãe da Via? Pode ficar na casa dos meus pais? Eu sou assim, eu acho que tem muita gente que fica com medo de deixar e nunca perguntou. Assim, minha mãe... Eu falava para a Vi, né? Porque eu fui uma criança que dormi muito na casa das minhas tias, ficava para lá e para cá. Tem uma questão geográfica, às vezes. Tipo, no meu caso, olha o meu caso. Santos, 100 e tantos quilômetros, Alphaville. Assim, às vezes eu queria sair para fazer alguma coisa por 2 horas. O deslocamento leva 2 horas. Então. Para ir e para volta. Mas eu acho assim, eles, obviamente, está todo mundo perto ali, né? Só que é muito... Eu acho que vale você perguntar também se a pessoa quer ficar com a criança. Claro. O Lucas tinha 9 meses. Aí um dia eu falei para ele, deixa com a minha mãe. Ai, mas sua mãe vai querer ficar com ele com essa idade, meu Deus do céu. A avó quer perguntar para ela, exato. Eu falei, pergunta lá. Minha mãe falou, nossa, pode deixar. Por favor, né? Não vejo a hora. É isso. Não, mas o Lucas com menos de 1 ano ficava fim de semana lá, óbvio. Tinha a questão de deixar o leite, essas coisas. Mas é porque a gente sempre teve essa questão dele conviver muito com toda a família. Precisava 100% ele estar lá? Não precisava, a gente podia estar com ele.
Só que foi uma escolha mesmo, do tipo, ele é uma pessoa que não pode ficar... Aquela que a gente fala, né? Vira aquela criança introspectiva que não lida com ninguém, não consegue se enturmar. Então a gente já deixava ele com a minha mãe, ele ficava na casa da mãe da vida, ficava na casa dos primos. Aí ele com 1 ano e pouco, você ia buscar e falava assim, vamos embora, não. Já puxava o Uber, né? Já chamava um ano e pouco. Eu chegava e falava para ele assim, vamos embora? Não, vou ficar. Então é isso, cara. Tipo, ele se sente à vontade. Os dois, o Eric, mesma coisa, né? Porque aí um abriu a porteira, o outro foi na bota. É isso, o segundo vai na bota. E acho que é isso, é entender também que as pessoas querem ficar com eles. Sim. E a gente fica muito, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, lógico que sabe, já teve a gente, pô. Mas assim, fato. Já teve a gente, mas se ela, assim, pode ter certeza, você chegar e falar, eu não conheço a mãe de todos aqui, as avós, essas coisas. Mas, cara, você falar, você quer ficar com o seu neto esse fim de semana? Fala, pelo amor de Deus, deixa aqui. É isso. Entendeu? Só para não ser totalmente injusto, assim, a gente se mudou para um apartamento quando o Lucas tinha 3 anos, a gente se mudou para o mesmo condomínio de 2 prédios, né? Uma torre a gente morava e na outra a minha ex-cunhada morava, a tia do Lucas, uma das tias, né? Isso ajudou muito. Quando a gente se mudou pra lá, passou a ter... Só pega o elevador. Mínimo a rede de apoio. É uma mínima, só pra não ser injusto até, porque isso aqui tá gravado aí, as pessoas vão ver. Tá com medo, né? Não, eu não posso ser injusto. Né? Mas eu gosto desse ponto da rede de apoio, a minha experiência é muito nessa linha, mas você tem um ponto, Rodrigão, que assim, a gente tem filhos de idades diferentes, né? O que é mais fácil, às vezes, você contornar e tal, às vezes fica com o neném em casa e o mais velho fica na avó. Mas o seu tem a mesma idade. Como é que era esse seu rolê? Assim? Você também não queria sair? Não. Acho que pelo contrário. A gente tem 2 pontos de vista que são, acho que, ou opostos ou complementares, não sei dizer. Acho que a gente sempre acreditou muito que é importante para a família e é importante para as crianças essa possibilidade de passar o fim de semana com os avós, de ficar com os tios e coisas do gênero. Então a gente sempre desde cedo conseguiu fazer isso, né? Então a gente, acho que eles tinham 4, 5 meses. A primeira vez que a gente saiu foi para um casamento e eles dormiram na avó. Acho que a primeira vez foi super pequeno, assim, super recente. E eu acho que tem um outro ponto que é o contraponto disso, que a gente vive bastante hoje com intensidade, que é a gente também precisa aproveitar os momentos com eles, porque a Milena fala pra mim, ela briga comigo pra caramba por causa do celular, né, esses pequenos momentos que ela fala assim, daqui a pouco eles vão embora, daqui a pouco eles não querem mais estar aqui com a gente, daqui a pouco eles têm a vida deles. Então a gente tem que aproveitar, para de olhar esse celular e tal, e ela tem razão, né, no fim do dia. Então, acho que não é uma operação, foi uma operação convencer a Milena, mas acho que quando eles tinham em torno de 10 meses, foi a primeira vez que a gente fez uma viagem longa, acho que a gente ficou 11 dias no total fora, e deixamos as crianças. Porque a gente achava que isso era importante para eles, e pra vocês. E, cara, o dia que eles forem embora, se o relacionamento não existisse, a gente deixou o relacionamento em função dos filhos, acabou o casamento, enfim. Então, acho que essa é uma coisa que a gente acredita muito. Então, a gente sempre teve muitos momentos nossos, a gente sempre faz questão de ter os momentos nossos. Então, acho que tem essa história da viagem e a Milena, nossa, mas vou deixar, será? Como é que vai ser e tal? Preocupação. E eu lembro da cena, da hora que a gente entrou no avião, ela sentou e falou assim, nossa, acho que vai ser muito bom, vai dar tudo certo, tal. Ela estava convencida e, poxa, a gente viajou várias vezes depois. E aí acho que nessas a gente sempre tenta sair para jantar, vai passar o fim de semana com a avó, vai fazer a festa do pijama com os primos e tal. Então a gente provoca muito esse momento. Então, certo ou errado, a gente acredita que a gente precisa continuar vivendo a nossa vida de casal, né? Tendo os nossos momentos onde a gente senta, porra, legal pra cacete, a gente senta pra jantar e a gente fica discutindo, fala deles pra cacete também, né? Então sai pra... E fica falando dos filhos. dá uma descompressão e fica só falando dos filhos, enfim. Mas é importante. Então, acho que a gente constrói, né, nossa crença, enfim, também, mais uma vez, sem querer, tá certo. Não tem. Da razão. É isso. Mas acho que a gente constrói de alguma forma a autonomia das crianças, ajuda eles a terem esse espaço deles também, esse momento deles. Então acho que é bom, acho que é saudável. Então nunca teve uma grande operação. Acho que uma vez
eu queria comemorar aniversário de namoro, tá? Fazer uma surpresa pra Milena. Então eu negociei com a minha sogra. Falei, a gente vai deixar os moleques aí. Ela acha que a gente vai voltar pra pegar eles depois do jantar, mas não, a gente vai ficar num hotel, blá, blá, blá. Então, levei uma mala escondida. Então foi legal, foi divertido. Então acho que vale a pena. E acho que é isso. Como eu falei, é sobre prioridade e como que você vai construindo esse espaço, esses tempos, esses momentos, né? Então acho que dá para equilibrar, tudo é sobre equilíbrio e escolhas. Eu acho que dá para equilibrar também. Eu sou um pouco diferente, assim, cara. Eu faço peripécia. Tipo assim, cara, assim, acho que a Estela começou a dormir na casa da minha mãe, depois na casa da minha sogra, ou vice-versa, tanto faz, com 4 anos. Demorou demais para ir. Você falou 9 meses, 11 meses, que assim, cara, para mim, aqui tem uma questão de relacionamento também. Eu sou adepto de um lance mais tipo deixa e a Mari menos, né? Mas eu acho que a Estela demorou para ir dormir. A Isabela vai fazer 4, nunca dormiu fora de casa, na casa das avós. O Lucas dormiu uma vez fora, porque tem 7 anos. Então, ela passa uns dias. A Estela hoje, cara, assim, tipo, mãe, ou minha sogra e tal, não sei o que, dorme, a Estela dorme lá, passa o dia e tal. A Isabela não, a Isabela ainda tem aqui. Porque a gente acha, e tem um pouco do achismo, tô pensando e falando, tem um pouco do achismo também, acha que a Isabela não vai ficar, acha que a Isabela vai chorar, Então, acha que a Isabela mas vai... é isso. Entendeu? A dependência psicológica, na maioria das vezes, é dos pais, não é da criança. É esse ponto. Então é o pai que acha. Você nunca perguntou pra sua filha se ela quer ficar na avó ou não. E talvez ela responda que não quer, porque ela não sabe como é que é. Exatamente. Não tem essa experiência, essa vivência. Ficar na casa da então, avó é a melhor coisa para as crianças. Isso é uma coisa que a gente pensou, assim, rede de apoio. A gente tem, cara, assim, meus pais são vivos, estão lá, presentes, ajudam, minha sogra também, tá? Então a gente usa muito a rede de apoio, muito no dia a dia. Férias, por exemplo. Cara, férias, a gente tá trabalhando, as meninas estão de férias, não dá para ir viajar. Curso de férias, é o meu caso. Então, o que a gente faz... Casa da avó. Casa da avó, curso de férias. Então, talvez, mas eu teria que me deslocar para Santos. Mas é porque você não tem a rede próxima. Mas olha, é isso. Eu tenho um amigo que... Eu moro em Santo André, né? Para quem não sabe. E esse amigo era de Santo André, por causa de trabalho, casou e foi morar em São Paulo. Cara, quando teve filho, quando nasceu o primeiro filho, ele se ligou que não ia rolar. Voltou para Santo André. Voltou para Santo André para morar perto dos pais, dos sogros na época e tal. Por causa disso. Então, assim, a rede de apoio é importante pra cacete. Cara, se você não tem família, você talvez tenha que construir um relacionamento com um vizinho, com um amigo que vai poder te apoiar. Pô, eu tenho um irmão que mora fora do país, mora nos Estados Unidos. Ele teve que passar por uma cirurgia, cara. Ele não tinha ninguém, tava no meio da pandemia. E ele foi obrigado a construir essa rede de apoio com um vizinho dele ali. Graças a Deus, deu tudo certo ali com as minhas sobrinhas. Então, assim, rede de apoio é importante para você construir esse tempo, para você gerenciar isso. Eu consegui viajar uma vez com a Mari, que foi ano passado, que a gente deixou as meninas com a Terezinha, que a Terezinha já estava acostumada com elas estavam acostumadas. Quem é a Terezinha? Terezinha é a mulher que ajuda a gente lá em casa, ajudava a gente lá em casa. Cara, e aí, sim, beleza. Elas passaram, a gente ficou 3 dias fora, e beleza, deu tudo certo, mas, cara... Pra gente é um pouco diferente essa relação, mas eu concordo que a rede de apoio, cara... Mas eu faço a peripécia, eu fico, leva pra cá, busca... Cara, eu queria ter deixado a Estela ontem na casa da minha mãe, pra ela dormir lá, pra Mari não ter que ficar com as duas sozinhas em casa também, porque é dinâmico. Só que a Estela não tava bem, não foi, muda a peripécia, porque a Estela não foi pra casa da minha mãe, enfim, tal, deu todo um rolo. Mas você falou lá. do perfil da Mari, a Tati... A minha ex-mulher, ela também tem o perfil pra gente não querer deixar e tal. E eu também sou um pouco assim, então fica 2 assim, mais segurando. É difícil deixar eu dormir fora. Legal. Rendeu esse, hein? Então vamos agora, aproveitando... Não adianta olhar pro logo, não vai mudar. Olhando aqui. O Barabico olhando pro Ele acha que vai girar. Vai girar o VT. O replay. Então vamos pro futebol, terceiro bloco do nosso segundo episódio... Roda VT. Boba! E o nosso terceiro bloco é hobbies adaptados e novas alegrias. Esse é um bom ponto, hein? Você conseguiu manter algum hobby videogame? Vocês falaram lá mais cedo, mas enfim. Você conseguiu manter algum hobby depois de virar pai? Ou todos viraram versão infantil? Os hobbies, né? Cara, a gente discute Peppa Pig e a mãe da Peppa tá grávida de novo, nasceu outro filho. Que isso? Você não tá sabendo? Eve.
Eu não Peppa tô tem 2 sabendo, irmãos. não. Tem o Não George tô também. sabendo. Esse eu Menina, você não tá vendo? não tô Não tá vendo acompanhando. Você essa. tá na 3ª temporada de Peppa Pig ainda? Cara, as meninas estão numa outra fase. Não, Peppa Pig a lógico, gente meu nem filho curte. também tem 6, 7 anos. Mas como é que você sabe daí? É, em Vitor? rede social. Bom, então me fala, você tem algum. Porra, o cara puxa o dedo. Tem É de algum hobby? brincadeira, Tá né? bom. Mano, foi bom, eu Essa não é sabia, eu vou pesquisar. Tem um tá? vídeo do Porta dos Fundos que faz exatamente essa piada. Cara, John, não me aliás- conta a 3ª temporada de Peppa ainda, todo mundo com o bebê no Aliás, colo. a gente precisa trazer, fica registrado, a gente trazer os memes e os vídeos que a Sim, gente é tem verdade. pesquisado, Sim, escutado, sim. porque é muito legal. Mas teve algum hobby que você deixou de fazer ou que virou um hobby mais infantil, além de jogar videogame, que você já falou? A leitura, né? Eu leio e apago. Então eu leio com o Lucas antes de dormir, eu já tô quase dormindo. Mas ele você tá às lendo o vezes quê? não. Dostoiévski ou você tá lendo? 4 contra Apocalipse. Não, Dostoiévski é demais, inclusive. Leiam Crime e Castigo. Mas enfim, o que eu ia falar é... A gente tá lendo os 4 contra Apocalipse, que virou uma série na Netflix, um desenho. Bem legal, tá? Assista os... Já assistiu já? Mais a sua cara. Não. Os 4 contra Apocalipse, procura. E é uma série de sei lá quantos livros. Eu comprei só os 6 primeiros, a gente tá no 4º. Cara, eu leio toda noite, eu, a Tati, cada um na sua casa. São 2 casas agora. O livro vai na mochila e o livro vem, né? Porque a gente pega ele na escola. E, cara, é muito legal. É muito divertida a história, assim. Só que virou um hobby infantil. Não dá pra você ler Dostoiévski, como você brincou. Não dá pra você ler, sei lá, Orwell. Você não vai ler alguma coisa densa, pesada, até porque você tá cansado, você teve o dia todo. Você vai começar a ler, eu tenho lido coisas mais... Cara, deixa Amenas. eu contar um negócio. Ô, Bara, você é o próximo. Cara, deixa eu contar um negócio. Você falando negócio do livro, eu lembrei. As paranoias de pai, né, cara? A Estela, pequenininha, cara. Acho que ela devia ter meses. Sei lá, 3, 4 Uns meses. 500 livros. Não, aí, sei lá porque Livro de pra onde eu banho. tirei. Era um lance assim do tipo, cara, você fala, a criança vai absorvendo o conteúdo e tal, na hora de dormir e tal, não sei o quê. Cara, eu lia pra Estela aquele empresas escaláveis, empresas... Cara, a Mariana olhava pra ela. Porque cara, eu botei na cabeça, cara, que era assim, beleza, a criança vai absorver o conteúdo e tal. E eu botei ali na cabeça e falei assim, cara, não, ela é bom ela aprender empreendedorismo. E, porra, negócio digital. Isso é paranoia. É paranoia. Literalmente. Paranoia, velho. Paranoia. E eu pegava, eram empresas escaláveis, mas era É empresas... startup enxuta. Essa é muito boa, cara. É da mesma linha ali, mas era empresas escaláveis, sei lá, tem o nome, depois eu procuro. Mas, cara, eu ficava lendo, assim, a Estela punha ela beber pra dormir, assim, eu ficava lendo o livro pra ela e achava que isso era um puta negócio. Mas, tá bem, enfim, cara. não, é ridículo, não, mas é o tema, mas eu lembrei disso agora, cara, eu tinha esquecido dessa história, velho. Posso falar? Isso, boa. Pra cá, posso pra cá. Ô, Bara, você, velho, eu vou fazer uma pergunta importante porque eu sei da resposta. Não sei se você conseguiu manter algum hobby, se você infantilizou, mas eu sei que você criou um hobby novo depois que você virou pai. Fala pra gente. Cara, eu sempre tive vontade de andar de skate, né? E aí, quando eu vi um sobrinho meu andando de skate, eu falei, porra, da idade do Lucas, né? Falei, ó, tá aí a chance de colocar o Lucas nesse caminho, o Eric também. Quando eu cheguei lá, encontrei uma galera super legal. Eu perguntei pro cara, falei, ó, e os pais aí, não andam ou não? O cara falou, vem aí, né? Desde então tem uns 3 anos que a gente vai lá direto. Então faz aula eu, o Lucas e o Eric. Ó, E a gente, assim, eu comecei a fazer algo que eu sempre quis fazer, que era andar de skate minimamente sem me estourar todo só de subir no skate, né? O Eric anda hoje super bem. E, assim, o desafio é que o Lucas oscila. O Lucas adora, na semana que vem não quer ir. E isso é uma coisa bem difícil, porque você fala assim, pô, tô indo porque eu quero, porque eu desenvolvi um hobby novo junto com o menor, né? E tô forçando o outro a ir, porque eu acho que ele tem que ir. Ou tá certo realmente a gente puxar, porque ele não pode desistir das coisas assim tão fácil, né? Então eu acho que isso pode ficar para um outro papo, mas para mim, assim, esse foi um hobby que eu criei com eles, que me trouxe muita satisfação, mas me trouxe também uns estresses desses, assim, quero hoje, não quero amanhã. E você fala, pô, mas você quer, você tem que se dedicar, né? Um quer muito, o outro quer mais ou menos, e eu vou lá para me divertir junto, cara. Sobre infantilizar, eu acho que a gente se adapta. boa. Eu acho Verdade. que é como eu estava falando, eu não consigo mais jogar o que eu quero 100% do tempo, porque eu entendo também que o que eu jogava
Não é adequado para a idade das exatamente. crianças. Então, assim... Você entende isso já? Eu entendo. Só que, olha que bizarro, cara. A gente tá com o PlayStation lá e baixei aquele... O PlayStation deve ter uns 4 jogos que são adaptados para a idade dele, né? Porque o PlayStation Não, é bom pior que pra... tem. Pior que tem. Pior que tem Astro Ball. Não, tem esses trecos aí. Tem muito jogo bom. Mas eu tava jogando um de zumbi lá, que eu baixei. Falei, ó, não joga esse aqui é só eu vou jogar, tal. 5 minutos depois. Não, acorda um dia, 6 da manhã, tá ele lá jogando. Nem dá medo não, isso aqui, não sei o que lá, tocando fogo no zumbi lá. Aí eu fiquei olhando e falei Só assim... A esposa não fala nada, assim? Ah, cara, porque no fim, acho que assim, não pegou nenhuma cena pesada. Assim, de contexto ainda. O Silent Hill, não, Days Gone. Puta, muito bom. Muito bom. Só que assim, ele começou a jogar, eu tento jogar com ele, só que é outra dinâmica. Ele quer fazer do jeito dele, ir lá no stealth, não sei o quê. E eu já quero ir... Pra pancada. Eu mete... Meu... Então, mas esse é uma baita pauta, esse lance das crianças fazerem de um jeito, a gente de outro. Mas vamos lá, você segue começa a querer acelerar e não vai. Vou anotar a pauta aqui. Mas eu acho que o ponto assim, cara, o desafio é você achar algo que motive a criança a fazer junto com você. Para mim demorou. Boa. Porque... Mas é pela idade também. Não, pela idade. Não, mas o que eu digo assim, ó, o skate... A gente foi, o Lucas era menor, e eu achava que o Lucas ia ficar no skate e ia ser o cara e falar, meu, adoro. Tal. De repente o Eric começou a andar e o Lucas foi perdendo interesse. E isso começou a virar um problema, porque aí quando o mais velho perde o interesse, o mais novo começa, também não sei se eu quero. Segue, né? O segundo filho segue, é impressionante. E acho que teve um outro problema. Eu acho que o Lucas viu uma evolução muito rápida do Eric. O Eric realmente tem uma facilidade muito grande no skate. Ele anda, assim, não é difícil, mas tudo bem, ele anda melhor que eu. Ele anda, assim, num grau que ele faz coisas que eu não faço. E o Lucas olha isso, mais velho, acho que tem aquela coisa, eu sou mais velho, como é que eu não faço isso ainda? Então, mas ao mesmo tempo, eu achei isso super importante, cara, porque é onde o Rodrigão falou, eles têm que entender que eles são diferentes. Ele está lidando com uma frustração também, que é importante. Que ele vai ser bom em outra coisa. E não adianta, e isso é um ponto que meu pai bate muito, né? Meu pai joga bola pra caramba, sempre jogou, enfim. E ele... eu tô caçando um futebolzinho. Então, eu pensei nisso também. Mas aí meu pai tentou levar os dois pro futebol, não sei o quê. E ele fala, tipo, o Lucas, cara, é um cara que ele quer ser bom, mas ele não sei se está disposto a fazer o que tem que fazer para ser bom. Tipo, treinar, você não vai acertar o primeiro chute. E a frustração de não acertar de primeiro para ele é muito grande. Acho que isso tem a ver com a história de ser o primeiro filho, sabia, cara? Então, mas eu falo para ele, eu falo, cara, você não vai acertar de primeira. Eu caí de cabeça lá outro dia, eu falei, quase desmaiei aqui, vocês nunca quase desmaiaram. E tô aqui de novo, tô andando. Você caiu, levanta, vai. Mas aí começa, o professor é chato. Que o professor não sei o quê. No futebol é isso. Que o professor me muda de time. Então, para mim, cara, é assim, você tentar construir um hobby com eles e tentar entender o quanto aquilo ali está fazendo bem para ele. O skate, hoje eu forço ele aí. Porque ele chega lá mesmo... O Lucas. O Lucas chega bodeado às vezes. Tipo assim, nem queria estar aqui. Dá 5 minutos, está lá todo feliz que aprendeu alguma coisa nova. Mas é isso, eu falei... Qual o limite, às vezes, de forçar uma pauta boa? Qual o limite que a gente mas vai? O meu... saudável para criança. Sim, mas o meu forçar ele é assim. Você vai até lá. Você tem o professor lá, estou pagando a aula, ele vai estar com você lá, então respeita o professor. Que acho que esse é outro ponto. Você tem que respeitar quem está te ensinando. Lógico. Né? Profissional. Mas, resumindo aqui, para mim é isso, Rosa. Eu acho que você cria um hobby para tentar envolver todo mundo e flexibiliza os que você já tinha. Porque senão não dá para você achar que vai ser tudo exatamente como era quando você queria, com os jogos arrancando cabeça para um lado, explodindo para o outro. Porque senão eles também perdem um pouco a noção do que é adequado. Total, cara. Boa. Total. E você, Rodrigão, você tem hobby com os meninos? Com os tartarugas ninja? Eu tenho, e eu acho que... Só falta o Donatello e o Michelangelo. É isso. Vai ficar para outra vida, o Donatello e o Michelangelo. Mas eu acho que assim, mais uma vez, na medida do possível e não em função deles,
Eu mantive os hobbies que eu tinha, então eu gosto, cara, basicamente eu gostava de jogar um futebol. Quando tem a disponibilidade, eu ainda jogo, crio esse espaço de achar esse tempo, né? Porque tá todo mundo na mesma fase. Aliás, turma do futebol de quarta-feira que morreu. Que a gente jogava junto. Jogava junto. Pelo amor de Deus, vamos voltar a jogar. Mas tá, se for quinta, eu gosto, fecho eu gosto de vinho, eu gosto de restaurante, então eu mantenho isso, né? Eu crio esse momento. E horas esse momento é com eles. Mas você toma vinho com seus filhos? Esse é o hobby que você tem? Ele já tem 13, né? Eles começam. Não. Viajar tá numa outra idade também. A gente que tem 7 anos. Os 3 aqui tem. Mas eu passei, né? E eu acho que são coisas que aconteceram e continuaram acontecendo. Então, viajar é um outro hobby. E, puta, os moleques, como dizem, né? O filho de peixe não nasce jacaré, né? Então, os caras adoram viajar também, se empolgam. Agora participam da construção do roteiro, da viagem e tal. E você se adapta ao roteiro que é viável. Então, exato. E aí, então, ou seja, eu mantive aqueles que eram meus hobbies e, de certa forma, aproximo eles. Os caras gostam de ir em restaurante também, pensa que gostam de ir num restaurante bom, gostam de comer comida boa, vão se adaptando, né? E eu acho que eu construí novos hobbies em função deles, e é um pouco de hobby, é um pouco de pai babão. Então, putz, o Rafa faz esgrima, né? Então eu adoro ver ele competir, o quanto que ele é bom naquilo, tal, que tem destaque. O Léo joga basquete, então eu adoro ver ele competir. Na última competição ele foi MVP do jogo, tava feliz pra cacete. Eu sou órfão do Michael Jordan, né? E eu voltei a acompanhar a NBA por causa do Léo. Então, tipo, toda manhã, pós-jogo ali, ele torce pro Golden State por causa do Gui Santos e tal. Cara, eu acordo e antes de eu ir acordar ele, eu já vejo qual que foi o resultado do jogo para ter um assunto com ele, né? Para ter um assunto em comum. Porra, você viu, o Gui foi mó bem nesse jogo, não sei o que tem, o Curry. Mas nisso que você falou, eu faço a mesma coisa com os joguinhos que eles tá na modinha aí, Brawl Stars, Minecraft. Eu falo, cara, que desgraça é essa, mano? Deixa eu procurar aqui o que estão falando, o que está acontecendo para poder conversar sobre. E é isso, e aí eles tocam também, né? O Rafa toca a bateria, e eu acho que, puta, sempre sonhei em tocar, não sei tocar nada. E eu acho do cacete ver eles tocarem. O Léo tocava piano, agora foi pra guitarra, tá empolgado pra caramba. Foi a primeira apresentação dele de guitarra semana passada. Então, cara, meu hobby... Pô, eu ouço AC/DC, eu ouço Metallica, coisa que talvez na minha fase de rock and roll eu nem ouvia, né? E agora eu gosto mais do que eu gostava antes por conta deles, né? Então, o quanto que eles me influenciaram nos meus novos gostos e tal. E aí, essa semana aconteceu um negócio super legal, falando que conecta super com o episódio. O Léo tem competição segunda-feira de basquete, 8h30. Aí ele falou, pai, você vai conseguir ir assistir? Eu falei, cara, é claro que eu vou. É lógico que eu vou. E talvez ele não saiba, mas não vai ter nada mais prioritário nessa segunda-feira do que eu ir assistir ele jogar. E é isso, pô, é legal pra caralho. Então é assim que a gente constrói o nosso tempo. Então sim, Léo, eu vou ver você jogar. Eu sou muito assim, cara, acho que eu já não tinha muito hobby, na verdade, antes das meninas, assim, cara. Normalmente mais caseiro e tal, não sei o quê. Eu não... Cara, assim... Com elas, por exemplo, eu não jogo videogame com elas. Gente, eu desliguei, tirei o videogame da tomada lá em casa, por exemplo. Mas coisas... cara, sei lá, assim... X. Menina não joga agora? Cara, joga, não é pelo fato de ser menina. É que, assim, basicamente é assim, cara. O Leão vai ser o primeiro cancelado. Não, eu só perguntei. Eu dei a bola pra ele ser cancelado. Vou te falar bem a real, assim. Primeiro, cara, assim, a gente tinha uma certa restrição, ainda tem uma certa restrição das meninas com tela. Com telas, a gente... E beleza, então a gente eu já não jogava muito mais videogame, assim. Segunda coisa, cara, que o Xbox ficava ligado, aí a Isabela ficava passando e ficava apertando o botão de ligar e desligar aquele negócio. E aquela porra ficava ligando e ficava entrando na TV e voltava e saía. A gente falou, quer saber, mano? Tira esse negócio da tomada e pronto, acabou. Mas uma coisa assim, então eu não tenho de fato um hobby, as meninas fazem as coisas dela, mas o que eu tento fazer é um pouco do que você falou, assim, construir coisas, assim, do tipo, cara, eu gosto muito de cozinhar. Então eu vou lá, cozinho e tal. As meninas estão pegando, foi um pouco do que você falou também, de construir as coisas. Videogame, menina cozinha.
Não, mentira. Meu filho, eu também gosto de cozinhar. Eu esqueci, poderia ter falado disso. Principalmente o Léo. O Rafa não. Ele que tá... É isso. O Léo gosta, tem riscando prazer. fósforo aqui. Enfim. É isso. Não, Mas as olha que meninas, louco. O Lucas, velho, o hobby dele atual é fazer omelete. Aí, ó. Faz Então, omelete puta direto. cozinhar com Quer fazer criança. omelete pra todo mundo. É velho. Cozinhar isso. com criança é muito legal. Então, mas é porque que acontece? As meninas percebiam que eu cozinhava lá em casa, normalmente sou eu, e, cara, elas queriam estar mais próximas. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer uma massa. Eu falei assim, cara, eu nem fazia massa nunca, mas eu comecei a fazer a massa para elas participarem. Agora, às vezes é a Estela que quer, às vezes é a Isabela que quer. Então, assim, cara, eu não tenho de fato um hobby com elas, mas eu tento construir essa relação muito do que você falou, assim, cara. O que a gente pode fazer, trazer junto e, cara, e manter, de repente virar um, não é um ritual, mas virar um negócio de vocês. A gente viu um vídeo uma vez, cara, que falava assim, 10 perguntas que você faria pro seu pai antes dele morrer, um negócio daqueles benchmarks emocionais que a gente fez. E, cara, e tinha uma coisa lá assim do tipo, cara, assim, o que você queria que você pergunta pro seu pai, né? O que ele quer que você continue fazendo depois que ele for embora, né? De alguma coisa que vocês faziam em conjunto e tal. E, cara, assim, não sei, eu nunca perguntei isso para as meninas, elas também nunca me perguntaram, mas eu acho isso, assim, cara, construir essas relações, talvez é o que leve no futuro delas quererem continuar em função da relação com os pais. Uma conexão assim, também. O vínculo afetivo. É né? isso, exatamente, assim, construir essas coisas juntas. O que né? eu acho que a gente tem que fazer agora, cara, é apresentar para eles as opções que eles podem seguir ou não. Boa. E entender que não é assim, não conseguir da primeira, vou desistir. Eu acho que é dar opção, falar, cara, tenta. Ah, não gostei. Não, tenta mais uma vez. Não gostou mesmo? Beleza, vai para a próxima. Mas não é assim, não consegui porque tem alguém melhor que eu, por isso eu desisti. Ah, essa é uma puta Sim. pauta. Essa é uma puta pauta de educação e tal. Mas essa pauta de hoje, desse segundo episódio, sobre tempo livre, sobre hobbies, sobre criação de hobbies. Acabou o tempo. Acabou o tempo. A Laís vai aqui falar assim, ó, corta. Então, esse é o fim, chegamos ao fim do nosso segundo episódio que falou sobre tempo, hobbies, e no fim a gente descobriu que o Leão não tem problema com tempo nenhum, é só a gente mesmo que trabalha que tem esse problema. Então eu queria de novo agradecer do meu lado aqui esquerdo, na ponta esquerda, Rodrigo, pode falar sobre o nome? Não? Claro, Rodrigo Matheus está aqui. Não, que eu vi um podcast esse dia que os caras, aqui nós não falamos nomes, somos apenas nós e tal, não sei o quê. Que isso? É um Os podcast, números. tá Round famoso. Não, sei não, eles ficam discutindo. Do meu lado, na ponta esquerda, Então Rodrigo eles não vão ouvir Matheus. nós. Não vão ver. Nosso centroavante, Felipe Elbara. E aqui, na minha ponta direita, Leon. Eu não vou falar sobre o nome do Leon. Leon Neto. Leon Neto, eu tava brincando, ia falar. Eu sou o Felipe Rosa, obrigado você também que acompanhou, obrigado ao Estúdio Voz, obrigado a Laís que está aqui gravando a gente pela segunda vez. Na sequência, de novo, você já sabe, a piada é a mesma, a gente gravou 2 episódios na sequência com a mesma roupa. Eu estou de terracota. Isso. Terracota é ótimo. Mas obrigado você que também que curtiu, e se você, call to action, curtiu, curta, compartilhe, se inscreva, Comente, aperte no sitinho, comente, sim. exatamente. YouTube, Spotify, todas as plataformas. Por todas as plataformas. A gente tá no Spotify, no YouTube, Spotify com certeza. Na verdade, a gente ainda não tá em lugar nenhum, a Instagram. gente vai estar. Não, vai estar. É arroba pairanoicos, né? Esse já tá. A gente conseguiu pegar os nomes todos iguais, então Vamos paira. pôr os arrobas ali. Podia pôr os arrobas lá, Próximo, né? vou botar no próximo, Pedir pro próximo, né? Arroba pairanoicos no Instagram. Provavelmente a hora que subir esse episódio ele já vai ter lá os cortes, o vídeo. Provavelmente. No YouTube Paranoicos, Facebook e Spotify. Acho que Deezer Acho que a gente não vai ter que entrou. trabalhar Deezer, Amazon, vamos conversar sobre. Apple, não sei o que também, também. tudo, né? Apple é menor. TikTok. TikTok Tem. tem que ter. Não Tem? Acho que TikTok? tem que ser. Você registrou o TikTok. Registramos o TikTok, então estamos também no Acho, TikTok, sim. enfim. Beleza, quem é o responsável é um irresponsável. Então é isso. Obrigado mais uma gente. vez, Valeu, demais. pessoal. Vocês são. Valeu. Parabéns, boa, valeu. E...